Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Mistérios Curiosos. Hoje vamos falar da incrível história do médico que se operou sozinho. Roda a vinheta. Leonid Rogozov. Ele nasceu em um vilarejo remoto no leste da Sibéria, a apenas 17 quilômetros da fronteira soviética com a Mongólia. Bom, seu pai ele foi morto na Segunda Guerra Mundial em 1943. E em 1953 ele completou seus estudos em uma escola secundária. Ele acabou sendo admitido no Instituto Médico Pediátrico de Leningrado, que agora atualmente se chama São Petersburgo. Bom, em 1959 ele acabou se formando em clínico geral. E logo ele fez um treinamento para se especializar em cirurgia. E em setembro de 1960, aos 26 anos, ele acabou interrompendo a sua formação e se juntou à 6ª Expedição Antártica Soviética como médico. Aí que começa a sua incrível história. Bom, durante essa expedição na década de 1960, esse médico russo Leonid Rogozov, ele acabou ficando gravemente doente. E por incrível que pareça, ele precisava ser operado o mais rápido possível. E como ele era o único médico da equipe, somente ele poderia fazer esse feito. Bom, por incrível que pareça, existiu um inverno muito forte nesse período. E Rogozov, aos 27 anos, ele começou a perceber alguns sintomas estranhos, como cansaço, fraqueza, náuseas, dores nas articulações e mais tarde uma forte dor muito intensa no lado direito do seu abdômen. E como cirurgião, ele não teve dificuldade para saber o que era. Isso se tratava de uma apendicite aguda e que, se não fosse feita uma cirurgia, poderia até matá-lo. Por incrível que pareça, ele já tinha feito esse tipo de cirurgia em várias pessoas. E hoje em dia, no mundo civilizado, isso é uma operação de rotina. Bom, no entanto, naquele momento, o médico mais próximo estava a centenas de quilômetros dali. Rogozov integrava a 6ª Expedição Soviética da Antártida. Antártica é marca de cerveja. Bom, junto com ele existia 12 homens, cuja missão era construir uma base na Antártida. O nome da estação iria se chamar Noyolazarevskaya. Noyolazarevskaya. Bom, já no ano de 1961 conseguiu instalar uma das primeiras bases no inverno antártico. Bom, no final de abril, Rogozov se viu em perigo. Não podia contar com a ajuda de ninguém, pois a viagem da Antártida para a Rússia levaria cerca de 36 dias e o navio ele só retornaria em um ano. E voar era impossível devido às enormes tempestades que tinham na região. Por incrível que pareça, não era uma escolha fácil. Porém, Rogozov sabia que seu apêndice poderia estourar. E se isso acontecesse, a sua morte seria certa. Bom, enquanto ele refletia sobre as suas opções, os sintomas pioravam, pois ele teria que abrir seu próprio abdômen e retirar o seu intestino. E ele não sabia se aquilo era humanamente possível de fazer. Bom, sendo assim, o comandante da base russa ele teve que pedir autorização a Moscou para poder realizar essa operação. Sendo assim, Rogozov tomou a decisão. Ele faria a cirurgia em si mesmo, ao invés de morrer sem ter feito nada. Bom, sendo assim, Rogozov ele acabou criando um plano de como ele iria realizar essa operação. E ele acabou dando a seus colegas papéis e algumas dicas com algumas tarefas específicas. Sendo assim, ele nomeou 2 assistentes para fazer a instrumentação durante todo o procedimento e o posicionamento de lâmpadas e de um espelho. Sendo assim, ele planejava usar o reflexo para tentar ver o que ele estava fazendo. Bom, até mesmo o diretor da estação polar estava na sala de operação, caso alguns dos assistentes acabassem desmaiando. O cara era tão esperto que ele acabou instruindo os assistentes sobre o que eles poderiam fazer se caso ele perdesse a consciência. Como injetar adrenalina. Ele poderia fazer uma anestesia local na parede do abdômen. Mas assim que ele tivesse cortado o abdômen, a remoção do apêndice deveria ter sido feita sem qualquer analgésico, de forma que pudesse manter a sua mente mais límpida possível.
Bom, durante o decorrer da cirurgia, Rogozov ele acabou desistindo de usar o espelho, porque a imagem invertida acabava atrapalhando ele. Sendo assim, ele optou por usar as mãos, sem luvas, e ele acabou usando apenas o tato. Eu vou colocar uma foto aqui de quando ele estava fazendo a cirurgia, beleza? Só que durante o procedimento, quando estava quase finalizando a cirurgia, ele quase perdeu a consciência e começou a temer que esse objetivo não fosse realizado. Sendo assim, ele começou a sangrar forte, mas conseguiu estancar o vazamento de sangue. Mesmo horrorizado, ele começou a ver manchas de sangue em sua roupa e ele acabava indicando que seu apêndice havia estourado. E ele notou que seu coração estava visivelmente mais lento e as mãos pareciam borracha. Porém, tudo que faltava era apenas remover o apêndice, mas Rogozov não fracassou, e após quase 2 horas, ele acabou realizando o procedimento perfeitamente, até o último ponto. Bom, depois que ele se permitiu um leve descanso, ele explicou aos seus assistentes como lavar os instrumentos cirúrgicos e como estancar e como fazer toda a limpeza do curativo. E só depois disso que ele tomou antibióticos e comprimidos para poder dormir e descansar dessa cirurgia. Por incrível que pareça, isso foi um feito impressionante. E ele estava incrivelmente feliz por ter feito isso e teve mais uma chance de sobreviver. Bom, 2 semanas depois, Rogozov ele acabou voltando aos seus afazeres normais. Porém, a extraordinária história do médico russo ainda não havia terminado. Uma piora excepcional no tempo acabou impedindo um navio que vinha buscar essa equipe em 1962. Sendo assim, eles acabaram pensando que iriam ficar mais um ano ali. Mas para alívio dos expedicionários soviéticos, a equipe ela acabou sendo evacuada de avião, assim que o tempo começou a melhorar. Bom, embora um pouco mais tarde do que o esperado, né? Eles acabaram saindo dali através de aviões monomotor. E drasticamente um deles quase caiu no mar. Bom, Rogozov ele foi recebido na União Soviética como um grande herói. Sua incrível história de sobrevivência foi uma arma importante na máquina de propaganda soviética. Apenas 18 dias antes dele ter feito essa cirurgia, seu compatriota russo Yuri Gagarin tornou-se o primeiro homem a chegar no espaço. Logo surgiram comparações desses dois grandes heróis. Havia um grande paralelo entre esses dois heróis, porque ambos tinham a mesma idade, 27 anos. E ambos vinham da classe trabalhadora e tinham feito coisas antes nunca jamais feitas na história. Eles eram o protótipo do super-herói nacional. Rogozov ele acabou recebendo uma medalha por seu grande feito. Sua coragem tornou-se um símbolo para o mundo inteiro. Bom, mesmo assim ele não quis muita publicidade sobre a sua história. Um dia após ele retornar à União Soviética, ele acabou voltando para o hospital de sua origem e retomou a sua carreira. Bom, hoje em dia, apendicectomias, que são cirurgias para remoção do apêndice, elas são compulsórias para expedicionários. Ou seja, para as pessoas que vão em lugares totalmente longes, eles já retiram apêndices para não ter esse tipo de problema. Bom, alguns médicos também sugeriram isso para astronautas, principalmente aqueles que estão na estação espacial, para que não seja necessário que realizem essa cirurgia no espaço. E qual foi o legado de Rogozov? Se você se deparar com uma situação desesperadora ou da sorte parece conspirar contra você, mesmo que esteja no ambiente mais hostil, lute pela vida. Essa foi a frase mais famosa que ele passou para as futuras gerações. Bom, gente, espero que tenham gostado desse vídeo. Bem interessante conhecer a história de Rogozov. Esse cara realmente ele foi um herói nacional e inspirou muitas gerações. Se você gostou do vídeo, clique em gostei, isso vai ajudar muito na divulgação do nosso canal e principalmente se inscreva para receber as nossas atualizações, beleza? Até o próximo vídeo, galera, valeu!